Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos falar do Flamengo. O Tite já segue os trabalhos para a temporada de 2024. Os jogadores já estão sendo cotados para chegar no Flamengo para a próxima temporada. E um deles é o De La Cruz. O De La Cruz já está há alguns meses aí sendo sondado pelo Flamengo. O River Plate segue aí não querendo liberar o jogador, né? Não quer reforçar o seu rival, o Flamengo, né? Que foi campeão em cima do River Plate em 2019. E o Flamengo também segue de olho em outros jogadores, está monitorando. O Tite já teve reunião com a diretoria para poder fazer seu planejamento para 2024. Tem jogadores também que podem estar de saída do Flamengo e um deles é o Everton Ribeiro. Parece que ainda não entrou em um acordo com o Flamengo, né? Lembrando que o contrato do Everton Ribeiro vai até dia 31 de dezembro, né? E o Gabigol também está sendo cotado para poder jogar no Corinthians, galera. O Corinthians está disposto a pagar o alto salário do Gabigol. Aí fica a dúvida, será que o Gabigol vai sair do Flamengo? Será que o Tite não quer contar com o Gabigol na próxima temporada, galera? Vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre Flamengo e vou deixar o link na descrição. Crédito Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. Gosta, o próprio De La Cruz, é um Flamengo que vem como um bicho-papão do mercado mais uma vez, né, Mari? Tem Ou condição, dá sinais. tem condição para isso, né? Tem condição para isso. Temporada após temporada, a ideia é de não só o mapeamento no futebol brasileiro, mas também na América do Sul para tirar concorrentes diretos ali de Libertadores, principalmente. Gosto dos dois nomes, gosto muito. Um com uma possibilidade ainda maior de margem de crescimento, né? Que é o caso do Léo, e o De La Cruz um pouco mais consolidado. E eu acho que o equilíbrio de temporada após temporada, né? Muito consistente. Gosto muito desse perfil de jogador uruguaio. Claro que muito mais do meio para frente, mas quando precisa lá atrás também dá conta do recado, desarmando, interceptando. Então acho que para o Flamengo tem a questão do valor, né? É alto, muito alto. Então tem que entender se o Flamengo tem a possibilidade ou interesse de concentrar talvez essa grana num nome, e eu acho que vale. Uma avaliação de mercado eu acho que vale, acho que é um baita jogador, ou se ele vai dissolver isso em mais peças. Não precisa de tanta peça, né? Então acho que dá para concentrar no De La Cruz. Porque, assim, ele seria o tal do substituto do Arrascaeta, que não tem substituto do Arrascaeta, que é muito difícil encontrar, Marimarra? Inclusive, o Arrascaeta hoje em dia tem sido reserva na seleção do Uruguai e o De La Cruz é titular, né? Tem entrado na reta final das partidas. E o De La Cruz não. O Bielsa pensa na seleção, pensa com o De La Cruz, com o Darwin Núñez, do meio para frente. É basicamente esse o time. Mas é claro que o Arrascaeta é titular, inquestionável no Flamengo. Eu acho que dá espaço para os dois jogarem juntos, até porque ele vem mais de fora para dentro. Ele vai mais da beirada do campo para a faixa central, que é a faixa que o Arrascaeta ocupa muitas vezes. Ô, Rafa, e para você, assim, se o Flamengo traz um zagueiro, seja o Léo Ortiz e o De La Cruz, está feita aí a conta do Flamengo, ou você imagina um Flamengo mais agressivo ainda no mercado? Mais agressivo no mercado, Mário. O Tite pediu também um ponta direita, porque ele quer desenvolver a concorrência interna. Ele tem pela esquerda o Cebolinha e o Bruno Henrique, e na direita tem apenas o Luiz Araújo. Então, mais um jogador que tem essa capacidade de jogar aberto pelo lado direito. O Flamengo vai buscar essa peça. Provavelmente mais um homem para o meio-campo também, mais uma função defensiva. O Alan ainda é uma incógnita, né? Se machucou na temporada, um jogador que o Flamengo espera muito. O Tite gosta do jeito técnico do Alan jogar, mas é preciso esperar como é que vai começar aí a temporada depois que ele fizer a pré-temporada com o Flamengo. Mesmo assim, Thiago Maia é um jogador muito contestado, tem o Pulgar, precisaria ter mais um, até para efeitos numéricos, jogador mais rodado, né, para exercer essa função. E sempre aquela discussão sobre as laterais, né? O Flamengo tem 3 laterais direitos. Os 3 são de mercado: o Wesley, Mateuzinho e Varela. Nenhum dos 3 é pleno. Quem jogou mais esse ano foi o Wesley, mas no final do ano o Varela ganha uma oportunidade para ser titular. Para o Flamengo buscar um outro jogador para essa posição, vai ter que dispensar 1 ou 2, né? E todos têm contrato em andamento, todos têm contrato em vigor com o Flamengo para 2024. É uma discussão muito mais interna e ainda não há uma coisa muito bem equacionada em relação a isso. E vai ser preciso ter alguém para disputar o lado esquerdo com o Ayrton Lucas, porque o Felipe Luiz encerrou a sua carreira. Então, de 4 a 5 reforços, além dessas 2 negociações que já estão em andamento. E o que são negociações em andamento? O Flamengo já iniciou as tratativas. O Flamengo já procurou, já existem conversas com as pessoas que respondem pelas carreiras, tanto do Léo Ortiz quanto do De La Cruz. Então, esse estágio já foi avançado. Os outros nomes que ainda vão ser tentados ainda estão num processo embrionário de discussão interna para depois, aí sim, o Flamengo partir para o mercado.
Boa, Rafa. Você volta então já para a gente conversar mais sobre esse Flamengo. Porque eu acho que esse é um ponto importante que o Rafa traz também, Mari. Claro, um jogador ali na posição para jogar junto ou substituir o Arrascaeta, importante, um ponto, etc. Mas as laterais também merecem atenção, né? Sim. As duas. Merecem atenção. Não é de hoje, né? Já são posições ali não necessariamente contestadas, mas que sempre falta alguma coisa, sempre falta o equilíbrio, ou é muito bom lá na frente e deixa espaço atrás, ou vice-versa, né? Então, no entendimento de futebol do Tite ali, com certeza a lateral vai passar pela avaliação do treinador. Do que o Tite gosta de futebol, Mário Marra? Sim, a gente conhece muito bem o Tite, o que ele enxerga de futebol. Nesse time do Flamengo, falta alguma peça para o Tite poder fazer o seu estilo de jogo fluir de forma plena, como diz o Rafa? Eu acho que acho que o Rafa destacou isso, né? Que o Pulgar fez um campeonato, e fez mesmo, né? Foi dos principais nomes do campeonato. Mas eu acho que se o Alan demorar muito a entregar, pode ser que o Flamengo dê uma sobrevoada no mercado. Eu acho normal, porque o meio-campo é o meio de pressionar, de ter a bola, de achar passe. Muito do que ele construiu, especialmente com a seleção brasileira, né? Se você voltar um pouco mais no tempo, o meio-campo do Corinthians de antes, lá de trás, Ralf, Paulinho. O Ralf, inclusive, fazia o que o Fernando Diniz faz várias vezes na seleção, né? Ou no Fluminense, né? De recuar o André para a zaga. O Ralf fez várias vezes isso no Corinthians. Mas não é o perfil atual do Tite. E não é o perfil do atual elenco do Flamengo. Bom, vamos observar, porque se a gente começar a entrar nessa expectativa de quem chega no Flamengo, talvez também, para alguém chegar, alguém tem que sair. E o nome do Gabigol, né, Lili? A gente já conversou um pouquinho na primeira hora sobre o interesse do Corinthians no Gabigol e os movimentos que o Corinthians também pode fazer para ter esse jogador. Quais são as opções do Timão nesse momento? Pois é, Mari, a chegada do Gabigol ainda é trabalhada, muita expectativa pelo lado do Corinthians, que tenta encontrar uma forma de levar o Gabigol para vestir a camisa alvinegra, então vem tentando, isso é fato, tem o valor da multa que é muito alto, então não é interessante, o Corinthians não tem dinheiro para pagar esse valor da multa, portanto eles estão trabalhando muito ali nos bastidores para encontrar uma forma de trazer o Gabigol, né, levar o Gabigol para jogar no Corinthians. Para isso, está movimentando muito o mercado, como a gente já falou de alguns nomes, né? Renato Augusto, Gil, Juliano, o próprio Cantilho, Bruno Mendes não continuam no Corinthians. Caso do Paulinho estendeu o contrato por conta da recuperação da cirurgia por mais 6 meses. Juan Oliveira também não faria parte, mas estende o contrato, já que ele se lesionou, vai passar por cirurgia, precisa de um tempo também aí para se recuperar, então ele continua ali no Corinthians. No caso do Bruno Mendes, né? O torcedor se perguntava há muito tempo, cobrou a temporada inteira aí da atual presidência do Duílio Monteiro Alves, se ele seguiria ou não. Portanto, o Bruno Mendes foi segurando, enrolando. Chega agora, ainda não deu uma resposta. Augusto Melo não quer contar com ele, então ele, de fato, deve sair. Quem deve chegar? Quem deve retornar? O Corinthians ainda tenta trazer o Robert Renan por empréstimo, ele que está no Zenit da Rússia, só que o Zenit queria liberar por uns 6 meses. O Corinthians quer a temporada inteira, tá? Para Augusto Melo não tem tanta importância se o jogador ficar apenas 6 meses. Galera, parece que o Corinthians está de olho mesmo no Gabigol, galera. Aí fica aquela dúvida, será que o Gabigol realmente vai para a equipe do Corinthians, galera? O Corinthians, né, não tem, foi o que foi dito, né? O Corinthians não tem dinheiro para poder chegar e pagar a multa do Gabigol. E eu acredito também que o Flamengo não vai liberar o jogador de graça. Isso daí é bem nítido, né? Bem nítido. Eu acho que, assim, se a equipe do Corinthians quer contratar o Gabigol, vai ter que esperar até o meio do ano para assinar o pré-contrato e final do ano para poder oficializar a contratação do Gabigol, porque na minha opinião o Flamengo não vai liberar assim de graça, como tem torcedores aí do próprio Corinthians, né, pensando que vai ser desse jeito, que vai chegar lá e vai pegar, porque a Corinthians não é assim. Eu não acredito não, vai ser um pouco difícil, que é um jogador que tem um salário alto, né, tem uma história no Flamengo, apesar do momento dele não ser bom no Flamengo, entendeu? Não é bom, mas eu acredito que a diretoria não vai facilitar, não. Vai facilitar mesmo. Você acha que o Flamengo vai querer reforçar o Corinthians com o Gabigol? Obviamente que vai ser um pouco difícil, né? Não é impossível, né? Mas se vir com dinheiro,
né? E proposta, não adianta querer botar Yuri Alberto no pacote, que o Yuri Alberto não é jogador pro Flamengo. Me desculpe assim, mas ele não tá no nível para poder atuar no Flamengo. Me desculpe aí com todo respeito ao Corinthians, mas assim, pelo que o Yuri Alberto tem feito, ele é um jogador para baixo aí. Pro Flamengo, eu acredito que ele não tem futebol para isso, não. Não seria nem titular, não seria nem segundo reserva, essa é a verdade. Não tem futebol para poder jogar no Flamengo. Não adianta querer botar o Yuri Alberto no pacote, porque eu acho que, obviamente, que a diretoria do Flamengo não é boba e não vai aceitar, né? Assim, vamos analisar para saber como que vai ser esses episódios. Se realmente o Gabigol sair, é porque o Tite não tem pretensões de ter o Gabigol na próxima temporada. Essa é a minha opinião, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.